Capítulo 181. Vincent estava muito familiarizado com a expressão desse homem de meia-idade. Como pastor da Igreja Dome, ele tinha visto todos os tipos de crentes. Quanto ao que está na frente dele, é óbvio que este é o verdadeiro fanático da Igreja Dome. Fanáticos que podem dar tudo para a Igreja, incluindo suas vidas. Esse tipo de pessoa não acreditará em nada que não seja bom para a Igreja. Mesmo que todas as testemunhas e evidências materiais sejam colocadas em seu rosto, ele ainda sentirá que vocês, hereges, estão caluniando a Igreja. Vincent já havia considerado isso quando puxou as pessoas para a terra dos sonhos em grande escala, mas ele ainda não removeu essas existências. A razão para isso era naturalmente outro propósito. Além de deixá-los ir para a cúpula para ensinar Galme e atrair a cobra para fora do buraco. O ponto mais importante é naturalmente deixar esses materiais naturais e de alta qualidade correrem sozinhos para adicionar brilho às atividades missionárias da seita do Deus Sol. Por exemplo, este fanático de meia-idade está prestes a servir como um exemplo perfeito para mostrar o poder do Sol aos verdadeiros crentes no futuro. Na verdade, as expectativas de Vincent não foram decepcionadas e até superadas. O homem de meia-idade mostrou os explosivos em seu corpo sem aviso, quase todos na sala ficaram assustados, suas expressões mudaram radicalmente e todos ao seu redor recuaram imediatamente. Explosivos são armas naturalmente muito aterrorizantes para pessoas comuns. Ha 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 ha, todos os apostatas, moram para mim. Só a lua é eterna e sábia, e só a Igreja Dome é a salvação de todos. Vocês todos vão para o inferno e se arrependam. O homem de meia-idade parecia louco e feroz, seus olhos cheios de complacência, e então ele de repente apertou o botão de detonação. Bum! Um barulho alto soou em seus ouvidos, e então as chamas o engolfaram, e havia uma chama ardente em sua visão. Ao mesmo tempo, seu corpo foi instantaneamente varrido pela dor severa causada pela alta temperatura e pela onda de choque. Ele podia sentir claramente como sua pele estava escaldada e chamuscada, e como sua carne e sangue estavam rasgados e rolados. Por estar no centro da explosão, ele sofreu o maior dano, e essa dor até o fez sentir incontrolavelmente um traço de remorso. Mas enquanto ele pensa em sua contribuição para a Igreja Dome, o coração desse fanático se enche de grande alegria e satisfação. Ao mesmo tempo, há também o orgulho transformado de ódio e desprezo. Esses hereges são iludidos ao pensar que isso não é bom para a Igreja. Que sonho de tolo! Os fanáticos de meia-idade riram loucamente, esses hereges. Ele usou um de seus olhos derretidos, querendo ver outras pessoas sofrendo como ele, querendo ver esses apostatas uivando e gritando nas chamas. No entanto, o olhar do homem de meia-idade estava congelado, seus olhos se arregalaram e sua expressão instantaneamente se tornou um pouco histérica. Esses hereges. Na periferia das chamas, aquelas pessoas estavam olhando para ele em pânico, com choque em seus rostos, mas esse não era o choque causado pela explosão repentina, e não havia nenhum significado de dor nisso. Simplesmente, observando. Porque eles estão apenas observando. O homem de meia-idade ficou repentinamente perdido, mas neste momento, metade de seu corpo havia sido destruída nas chamas, e seu cérebro não conseguia mais apoiá-lo para pensar rapidamente, e seu pensamento lento não conseguia entender imediatamente o significado. A última vez que ele olhou para o mundo, ele estava fixo no rosto da pessoa mais próxima dele. O homem comum sentado à mesa com ele olhou para ele com surpresa, alegria e pena. O homem de meia-idade de repente entendeu que a explosão, por algum motivo, só o afetou. Todas as chamas em sua visão são as chamas em seu corpo. A cena que ele imaginou destruindo a fortaleza apóstata de uma só vez não existia. Do começo ao fim, ele foi o único que foi engolido pelas chamas geradas pela explosão. Os outros estão simplesmente assistindo à diversão. Este é realmente o inferno, mas é um inferno só dele. Este fanático entrou em colapso de repente, e quando sua consciência se dissipou rapidamente, além da dor, ainda era dor.
Acontece que a igreja em que ele acreditava não o abençoaria, muito menos levaria sua alma morta gentilmente para o fundo da lua, esperando por uma ressurreição pacífica. Tudo era falso. A figura com apenas destroços deixados no fogo de repente soltou um grito triste de desespero e foi reduzida a cinzas no fogo violento. A mão estendida de Vincent fechou-se lentamente e, ao mesmo tempo, o grupo de chamas de uma pessoa controlada por uma força invisível encolheu gradualmente e, finalmente, aniquilou-se completamente e desapareceu no ar. Anne cobriu a boca e observou a cena com os olhos arregalados, sua expressão cheia de choque. A maioria das pessoas ao seu redor teve basicamente a mesma reação que ela. Do momento em que o homem de meia-idade tirou os explosivos e se explodiu, para se transformar em uma bola de fogo e depois em cinzas, foram apenas alguns segundos. Mas todos viram que a chama que se espalhava rapidamente foi reunida à força para dentro, queimando apenas o próprio homem de meia-idade, e nenhum som sequer vazou. O tipo de explosão contínua que é forçada a ocorrer em uma pequena área faz o couro cabeludo das pessoas formigar só de olhar. Uma grande pessoa viva, que se foi num piscar de olhos. E a fonte desse poder é naturalmente o Padre Vincent, que retirou sua mão agora. Vincent olhou ao redor e disse: "Ok, agora a festa pode começar oficialmente." "Espere, padre, o que aconteceu agora?" Alguém reuniu coragem para perguntar. Vincent disse gentilmente: "Como você pode ver." Uau! Havia vozes barulhentas no café do livro. O Padre Vincent tinha o poder de curar e exorcizar demônios antes, mas desta vez era obviamente diferente de antes. Esse poder forte e escaldante não era como o que a lua teria. Em outras palavras, a apostasia do Padre Vincent é real. E o incidente de agora provou o perigo deste incidente. Não são apenas esses fanáticos que fazem isso, haverá a Igreja Dome no futuro. "Por favor, fique quieto." Vincent foi muito paciente e disse: "Eu sei que você tem muita confusão em seu coração, e eu responderei a você um por um. Primeiro de tudo, é o sonho. Posso dizer que realmente aconteceu, é minha experiência pessoal." Ele contou o fato de ter descoberto que a Igreja do Domo usou o cérebro da lua sagrada para controlar os padres e foi silenciada. Claude mostrou as evidências e garantiu a autenticidade. O profissionalismo do Padre Vincent foi excelente, e seu discurso sincero convenceu quase todas as pessoas que já acreditavam 7% das vezes. Ele aproveitou a oportunidade para expulsar o culto do Deus Sol e, com o prenúncio do milagre anterior, juntamente com o apelo do campo de gás natural de Moen, disse a eles que a crença da Igreja do Domo não está errada, mas o objeto da crença está errado, é roubar deuses falsos sem autoridade. Discursos informativos mantêm a mente dessas pessoas zumbindo. Anne virou a cabeça atordoada e viu que sua amiga estava animada e disse hesitante: "Athena, você acredita?" "Claro que acredito." Athena olhou para Vincent com uma expressão estranha, esfregou o dedo no emblema do sol em sua manga e murmurou: "Eu pensei que ninguém mais neste mundo acreditava no sol." Aspas. Ponto de interrogação aspas. Anne não ouviu claramente e piscou os olhos. "Eu sei, afinal, que a maioria de vocês são pessoas comuns. Estou muito feliz que vocês estejam dispostos a acreditar em mim. Se vocês não estiverem dispostos a participar, eu não os forçarei." Vincent explicou gentilmente: "Aqueles que estiverem dispostos a ficar, eu selecionarei 10 de vocês. Como apóstolos da seita do Deus Sol, vocês ganharão parte do poder do Sol, ou seja, vocês se tornarão extraordinários." As pessoas no café do livro se entreolharam e hesitaram. Neste momento, do lado de fora do café do livro, Blood Cars Wizard, Shikaku liderou seu exército de 50 magos flutuando no ar, e o poder do éter flutuou, formando runas uma por uma, anéis de Dharma Rei. Mar de sangue, a impureza vem. Uma luz fria cintilou nos olhos de Shikaku, este foi um golpe que estava infinitamente próximo do nível de um deus, e as pessoas entre os cafés do livro sem dúvida morreriam. O mago de túnica vermelha usando uma máscara de caveira de carneiro levantou as mãos para o alto,
e o sangue viscoso e agitado formou uma torrente, convergindo para um mar exalando um sopro de morte, no qual tocos, globos oculares e tentáculos se avultavam, e uma enorme sombra navegava abaixo dela. Uau! Uma enorme garra podre rompeu a água do mar vermelho sangue, e a parte da frente se dividiu em duas, ambas com garras afiadas. Incontáveis tentáculos dançantes cresceram da carne podre cheia de larvas, e então braços fuze pretos e pálidos. Com força imparável, este braço pressionou o café do livro. Bum! Houve um som abafado, mas a cena devastadora que Zikaku esperava não apareceu. A garra do gancho foi bloqueada na frente do café do livro. Um braço mecânico prateado agarrou a ponta da garra e resistiu à força. A força era tão grande que até rasgou o pelo do braço. Houve uma agitação no mar de sangue, e parecia que havia um uivo de dor. Fim do capítulo. Capítulo 182. Crackling. Os 5 dedos do braço mecânico prateado apertaram, e houve um som de fricção de máquina de metal perfurante, empurrando lentamente, mas irresistivelmente, a enorme palma contra e afastando. As finas linhas semelhantes a escamas no braço brilhavam com luz branca, iluminando a metade da figura bloqueada pela palma. Cabelo grisalho, um rosto resoluto, uma altura robusta de quase 2 metros, e um contorno firme de músculos esticados para fora da camisa devido ao esforço de todo o corpo, quase estourando as roupas. Só de ficar ali com tal figura tem uma aura poderosa que não é raivosa, mas cheia de dissuasão. Sem mencionar os olhos afiados e a liberação repentina do campo de força do éter. Quando Shikaku e seu exército de magos viram este homem velho, mas corpulento, pela primeira vez, eles ficaram chocados, suas expressões mudaram radicalmente e eles mostraram expressões incríveis. O grande cavaleiro do nível destruidor da torre do ritual secreto, a chama sagrada invicta, Joseph. Por que ele está aqui? O coração de Shikaku apertou, pensando nos feitos passados desse homem, especialmente o último que lutou contra Joseph foi Wild, um mago negro destrutivo. Na Batalha de Pico, ouvi dizer que Wild foi explodido diretamente, efeito físico real. E Joseph perdeu uma mão, e por causa de ferimentos antigos e da reação da espada mágica, ele gradualmente afundou, recuou para a segunda linha e foi transferido do departamento de combate para o departamento de inteligência para se tornar o chefe da seção. Em outras palavras, Joseph deveria ter lavado as mãos e se aposentado da arena, há muito tempo, mas ele o encontrou aqui hoje, e parece que houve uma emboscada por um longo tempo, apenas esperando por um coelho. Pensando em Wild, Shikaku, que também é um mago destrutivo, sentiu uma dor na bunda. Ao mesmo tempo, ele também tinha algumas dúvidas em seu coração. Ele obviamente recebeu uma ordem de cima para vir resolver os perigos ocultos da Igreja Dome e da Câmara de Comércio de Ash, e ele não disse que pessoas da Torre dos Rituais Secretos estavam envolvidas. Droga! Isso é problemático. Se a Torre dos Rituais Secretos for perturbada, temo não poder recuar hoje. Receio que minha legião seja danificada. Nujin é o território deles, afinal. Shikaku cerrou os dentes e pensou, contanto que eu mate a maioria das pessoas no café do livro, completarei a tarefa. Joseph foi abolido por tantos anos e nunca participou da batalha, então não há nada a temer. Seus olhos sob a máscara de caveira de ovelha brilharam com uma luz fria, e ele ergueu o cajado de osso pálido em sua mão, e o rubi no topo brilhou com uma luz deslumbrante. O mar de sangue de repente se agitou novamente, e inúmeras mãos esguias, pálidas e esqueléticas se estenderam dele, apoiando o braço enorme, alimentando-o com sangue como vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos e músculos do braço de repente incharam, parecendo raízes de árvores velhas e retorcidas, quase ao ponto de deformidade, e empurraram violentamente para frente novamente. Crunch! Joseph ouviu o som de sua prótese mecânica sendo esmagada. Ele bufou friamente, independentemente, o éter em seu corpo explodiu novamente, por causa da alta densidade, os éteres colidiram uns com os outros, como chamas brancas ardentes, liberando coerção para o ambiente. Esta é a fonte do apelido de Joseph, chama sagrada invicta.
Enquanto ele ainda estiver lutando, esta chama branca ardente nunca se apagará. Embora a figura de José já fosse considerada alta entre os humanos, ainda parecia um pouco pequena em comparação com a enorme palmeira de cerca de 3 metros de comprimento. Mas é justamente por isso que a imagem dele sozinho bloqueando esse braço é particularmente chocante. 2 anos depois, José fez seu primeiro tiro, ainda com o mesmo ímpeto. Bum! Chamas e faíscas irromperam das lacunas na prótese mecânica. A enorme pressão forçou os conectores de metal prateado a se quebrarem um por um. Até as linhas escamosas na parte superior foram distorcidas. A conexão foi interrompida e não havia como continuar a fornecer energia. A luz branca diminuiu. Poucos segundos depois, o rosto e o pescoço de José se esticaram com veias azuis, ele gritou violentamente, pisou nos pés, torceu a cintura e arrancou o braço inteiro do mar de sangue. Swish! Aquele braço trouxe uma série de tentáculos dançantes do mar de sangue, que pareciam muito nojentos. Ao mesmo tempo, a prótese de José foi completamente distorcida de acordo com a direção da força, e a concha se abriu, completamente destruída. Como é que ele parece mais forte do que era há 2 anos? Shikaku pareceu chocado e respirou fundo. O círculo rúnico ao redor dele também dissipou a maior parte dele em um instante quando seu braço foi arrancado. Shikaku sentiu que o éter em seu corpo havia evaporado ao ponto da exaustão, e recuou horrorizado, enviando sinais repetidamente para deixar seu exército de magos começar a consertar esses círculos mágicos. Mas era tarde demais, José jogou fora seu braço, então arrancou seu membro protético sem mudar seu rosto, e esticou seus músculos e ossos com a mão restante. Blood Cars Wizard, Shikaku, você será minha primeira vitória após meu retorno. Com um sorriso animado no canto da boca, ele correu em direção ao ar como uma flecha voadora com chamas brancas furiosas. Shikaku ficou chocado no início, e então pensou que o adulto estava na livraria ao lado, e ele não estaria em perigo. Não importa o que aconteça, a aparência de um nível destrutivo é definitivamente o limite, e é impossível mudar mais 2 ou 3, sair. O nível de destruição em todo o rosto de Nu Jin é apenas um punhado, e este pequeno apostador, eu não acredito em quão grandes ondas ele pode fazer. Mesmo se ele perder, uma vez que aquele senhor faça um movimento, não importa que tipo de Joseph ele seja, haverá apenas um beco sem saída. Pensando nisso, Shikaku de repente se acalmou, seus olhos piscaram, e ele gesticulou para pedir ao seu exército de magos para destruir Shuka e lidar com o próprio Joseph. Ele levantou seu cajado novamente, e as runas mudaram, interligando-se. No mar de sangue, onde o braço foi arrancado, um gigante rastejou para fora com um rosnado baixo. Era um monstro humanoide extremamente estranho, coberto de pelos pretos por todo o corpo, e o único braço restante era exatamente o mesmo que o de agora, então dava para ver que vinha dele. A pele do gigante estava enrugada e verde, e estava basicamente podre. Havia olhos salientes em ambos os lados da cabeça enorme, que emitiam uma luz rosa. No centro, uma grande boca sangrenta crescendo verticalmente, dividida do topo da cabeça até o queixo, coberta por dentes amarelos afiados. Mar de sangue, gigante profano. Zikaku é um gigante impuro alimentado pelo sangue de inúmeras pessoas e tem o poder de destruir o pico. Vá, mate-o. Rugido. Onde quer que o gigante fosse, a terra dos sonhos se espalhava e os arredores caíam em alucinações. Shikaku ainda está muito confiante em sua própria força, e daí se Joseph é forte, o gigante impuro. De repente, ele viu Joseph sorrindo, e um mapa estelar surgiu atrás dele. O vórtice escuro no centro engoliu o braço que ele jogou para fora. Os olhos de Shikaku se arregalaram. Não é uma cerimônia de sacrifício, esse braço. Joseph não jogou fora seu braço agora, mas ativou diretamente a técnica de invocação registrada em Quando as Estrelas Retornam aos Seus Lugares, dada pelo chefe Lin, e sacrificou esse braço. As estrelas estão brilhando, e as estrelas estão retornando. No vórtice no mapa estelar, uma figura extremamente grande emergiu.
A aparência vaga é indescritível, mas o capuz amarelo, o manto da mesma cor e incontáveis tentáculos macios podem ser vistos vagamente. Um dos tentáculos se projetou do vórtice do céu estrelado, e Shikaku não pôde deixar de ser atraído para olhá-lo, e então gradualmente congelou no lugar, tremendo por todo o corpo, quase enlouquecendo. Porque a largura do tentáculo sozinha é ainda maior do que o gigante impuro de 10 metros de altura. Este tentáculo nasceu do mapa estelar, como um enorme horror indescritível do espaço sideral, o mestre do mar estelar do espaço profundo, desde que se mova à vontade, pode agitar a nebulosa e destruir o planeta. Uxi! Os tentáculos rolaram aleatoriamente, e o gigante impuro lutou, uivou e se transformou em uma poça de lama. Shikaku foi implicado, cuspiu um bocado de sangue, e o círculo rúnico ao redor dele foi completamente destruído. Sua expressão era envergonhada, seus olhos seguiram incontrolavelmente os tentáculos retraídos e encontraram a escuridão profunda sob as roupas amarelas. Quando Joseph agarrou Shikaku e o socou, este já estava babando estupidamente. Bum! Shikaku foi atingido e voou para o chão, rolou 2 vezes e parou, ainda rindo sem parar, levantou-se, dançou e balbuciou algumas palavras incompreensíveis. Segurando Shikaku em sua mão, Joseph confirmou que esse cara não tinha autoconsciência, e ele estava um pouco nervoso, e murmurou, o chefe Lin é realmente assustador, um invocador desse nível, o que diabos é isso? Esquece, eu não quero enlouquecer. Joseph balançou a cabeça, virou-se e descobriu que a batalha no café da livraria também havia terminado. Fim do capítulo. Capítulo 183. O exército de magos de Shikaku tem um total de 50 pessoas. Parece um pouco pequeno, mas, na verdade, como um grupo de magos de elite de nível de pânico com todos os membros, esse número já é muito impressionante. Não é brincadeira formar uma nova força na hora. Por causa da maioria das forças da NUO, o número médio de membros de nível de pânico é de cerca de 20 a 30, e 90% dos membros restantes são de nível anormal, 9% são incapazes de entrar na periferia da classificação e 1% são de classe destruída. Quanto ao nível de Deus, existem apenas alguns nomes fixos para frente e para trás, e você pode contá-los nos dedos. Contanto que Shikaku coloque sua legião lá, ele naturalmente atrairá um bando de transcendentes de baixo nível, e então ele naturalmente terá o capital para estabelecer uma força. No entanto, Shikaku não se preocupa em fazer isso, porque ele acredita que somente sendo preciso e poucos o controle absoluto pode ser garantido. Portanto, o exército de magos de 50 membros é sua riqueza total, e ele é um fã e aprendiz extremamente leal. A razão pela qual é chamada de legião é porque o próprio Shikaku não é apenas um mago branco destrutivo, mas também tem status aristocrático. Quando Nuo Jin não estava estabelecido, ele serviu como general de um certo império humano. Mas é uma pena que esse mago proeminente agora tenha se tornado um tolo que só sabe falar. Claro, seu exército de magos não sabia disso por um tempo quando foram enviados para destruir o café da livraria. Eles seguiram a ordem de Shikaku e agiram separadamente, preparando-se para invadir o café da livraria e começar a lutar, ou massacrar. Do ponto de vista deles, a maioria desses corretores de apostas são pessoas comuns e, entre os 1 ou 2 super-humanos restantes, se estiverem no nível de pânico, serão esmagados. Mesmo que estejam no nível de destruição, 50 deles despachados juntos ainda podem. Ele foi arrastado para a morte. Em suma, as coisas deveriam ser muito tranquilas. Mas, na verdade, quando a primeira pessoa quebrou a janela e entrou correndo, algo estava errado. Assim que ele levantou seu cajado, ele sentiu seus olhos escurecerem, sua cabeça sentiu uma dor aguda, o éter vibrou, perfurando seu crânio, e então ele desmaiou. Claude, que estava na lateral desde o discurso de Vincent, retirou seu punho envolto na luva de Mithril, deu 2 passos para trás e sorriu calorosamente como um lutador qualificado em direção a outro mago que entrou mais tarde. O éter em todo o corpo de Claude está altamente excitado.
A julgar pela aparência, parece uma camada de chamas falsas cobrindo todo o corpo, cheia de impulso. Ele estudou com Joseph, é claro que o método de exercício e uso do éter é o mesmo, mas com sua concentração atual de éter, ele só pode ter esse efeito, em vez de ser coberto por chamas brancas como Joseph, afinal, ainda é muito pior. Mas mesmo assim, nesse estado, ele foi o suficiente para ensinar a esses bruxos que invadiram precipitadamente uma lição profunda. Bang bang bang! Claude atordoou os 3 bruxos de uma só vez, mas ele próprio foi atingido por vários feitiços, seu corpo foi ferido e a maior parte do éter foi consumida, mas ainda havia bruxos entrando atrás dele. Em termos de proporção, a proporção do inimigo para o inimigo é próxima de 1 para 1, mas infelizmente, os inimigos são todos bruxos em nível de pânico, enquanto nosso lado tem mais da metade de pessoas comuns. Se ao menos as pessoas da torre do ritual secreto guardassem aqui, temo que seria realmente azar. Felizmente, o verdadeiro campo de batalha aqui não está comigo. A expressão de Claude era sutil e ele rapidamente evitou um feitiço. Ele viu que a maioria das pessoas comuns do outro lado já estava atrás de Vincent, cercada por um círculo de chamas etéricas. A multidão no café do livro estava em comoção, mas por causa do ataque repentino agora, embora estivessem nervosos e com medo agora, seus humores estavam mais ou menos entorpecidos neste momento. Um queimando ainda estava quente, e não muito depois disso, um bando deles apareceu. E agora a visão de feitiços voando pelo céu realmente abriu seus olhos, e eles acreditaram que um grupo de pessoas tão especiais realmente existia neste mundo. Alguns tinham olhos opacos, alguns cerraram os punhos, alguns pareciam preocupados e alguns estavam perdidos. Vincent franziu a testa. Para esses bruxos em pânico que atacaram de repente, ele também achou um pouco difícil. Não foi por causa da força ou outros motivos, mas por causa de tantas pessoas aglomeradas, como podemos evitar destruir o café do livro? Em seguida, matar todos eles? Essas pessoas não são como as pessoas comuns agora, e não tem dificuldade em controlá-las. Se o éter em pessoas comuns é um fósforo, que se apaga após ser aceso, essas pessoas extraordinárias são como tanques de gás natural cheios de gás natural, que podem causar uma explosão quando acesos. Sem mencionar os 50 seguidos, provavelmente só restam 40 agora. Vincent decidiu tentar usar o poder de Eternal Doom, mas neste momento, um mago com uma máscara de caveira vermelha no rosto rompeu o anel de chamas, com bordas de gelo por todo o corpo formando espadas, e avançou mortalmente. Ushi. A borda de gelo era extremamente afiada e, com uma frieza que quase congelou o vapor de água no ar, varreu o ar e correu em direção a várias pessoas comuns próximas. Anne estava entre elas. Ela estava completamente atordoada, ou nem sabia o que aconteceu. Ela só viu uma sombra negra passar rapidamente, e então uma figura foi bloqueada na frente de seus olhos, e ela gritou, Anne, para trás. Anne ficou atordoada, a pessoa na frente dela era sua boa amiga Athena. Esta mulher, que geralmente está um pouco fora dos limites, agora tem totens dourados em sua pele cor de trigo, círculos de padrões de chamas e runas complexas, formando um padrão semelhante ao sol. Ela cruzou os braços, estufa os músculos e bloqueou à força todas essas bordas de gelo. O totem parecia estar queimando, e a alta temperatura evaporou a borda de gelo em uma névoa branca. Quando se dispersou, Athena foi disparada como uma alta deusa da guerra. O status do mago que rompeu o anel de proteção contra chamas não era baixo. Ele era um discípulo de Shikaku e tinha amplo conhecimento. Além disso, o mago branco usava palavras como seu poder e também prestava muita atenção ao totem. Ele viu o significado deste totem perdido. Os remanescentes do fogo ardente. O mago olhou para Athena e disse em voz baixa, eu pensei que fosse apenas uma lenda, uma tribo que acreditava no sol, e todos nela eram guerreiros com força infinita. Athena moveu todo o seu corpo, com um padrão semelhante a um halo na testa, e cantarolou, agora eu sou a única que sobrou em toda a tribo.
Depois que eu morrer como uma pessoa comum, o remanescente do fogo ardente não existirá mais. Era apenas uma lenda. O mago levantou a mão para delinear a runa, e um monstro de gelo foi invocado, dizendo: então por que você se levantou? O cabelo de Atena também dançou como se estivesse queimando, ficando vermelho. Ela apertou os punhos e exalou calor. O sol está chamando por seu povo. Vincent já havia sentido isso antes, então quando ele fez um discurso, ele usou a frase: entre vocês estão basicamente pessoas comuns, e ele se referiu especificamente a Atena, a lenha não queimada. Ele já se conectou ao eterno dia do juízo final no vazio. Ao ouvir as palavras de Atena e sentir a alegria do sol, ele não pôde deixar de sorrir levemente, e então estendeu a mão e estalou os dedos. Lindy ouviu um alto estrondo da porta ao lado, então ele rapidamente colocou Michael no chão e saiu para verificar a situação. Ele apenas deu 2 passos para fora, quando viu pela primeira vez que seu café do livro estava bem, e todo o contorno ainda estava intacto. Ele deu um suspiro de alívio. Imediatamente depois, vi Joseph carregando uma pessoa, confirmei que esta parecia normal, e deu um suspiro de alívio, completamente aliviado. Parece que as coisas não são problemáticas. Naturalmente, Joseph notou Lindy, acenou e sorriu: chefe Lin, não se preocupe, tudo está indo bem aqui e foi resolvido. Um pouco de cinzas e névoa branca continuavam flutuando para fora da janela do café do livro, mas podia-se ver que os convidados lá dentro estavam bem, e mesmo sob o conforto de Vincent, eles espontaneamente começaram a limpar a cena. As coisas foram resolvidas sem deixar vestígios. Lindy também mostrou um sorriso, caminhou até lá e disse: Joseph, faz tempo que não nos vemos, como foi o livro da última vez? Você parece ter ganhado muito com ele. Joseph parecia saudável e radiante, completamente diferente de suas vicissitudes anteriores, como se tivesse renascido. Acredito que aquele livro deve tê-lo tornado muito iluminado. Joseph assentiu como esperado. Ele olhou de lado para sua colheita, e disse com emoção: graças a você, posso recuperar meu antigo eu. Somente quando Lindy se aproximou ele percebeu que o braço mecânico de Joseph havia sumido. Joseph olhou para seus ombros vazios, riu despreocupadamente e disse: esses caras são cruéis e difíceis de lidar, mas não importa se eles forem descartados, basta voltar e escolher outro. Fim do capítulo. Capítulo 184. O tio ainda é feroz, trocando de braço sempre que quer, sem piscar os olhos. Lindy suspirou em seu coração. Ele se lembrou de que, para obter um efeito de simulação mais perfeito, esta versão avançada da prótese mecânica era quase igual ao braço real com atraso mínimo ou nenhum, e estava diretamente conectada aos nervos para obter o encaixe completo. Em outras palavras, os aspectos sensoriais, incluindo a dor, estão todos sincronizados. Embora parecesse que não havia sangramento quando foi retirado, o grau de dor era o mesmo, o que era equivalente a Joseph realmente quebrar o braço novamente. E mesmo diante de tal grau de dor, este tio ainda fala e ri com facilidade, mesmo de bom humor. É comparável a Guangong raspando ossos para curar veneno. E provavelmente porque ele está de volta ao combate ao crime e tem vencido muito a cada tiro, ele parece confiante de volta, pelo menos 10 anos mais jovem. Lindy só conseguiu suspirar para si mesmo: é muito bom. Ele olhou para o cara que Joseph estava carregando. Ele parecia demente. Ele não pôde deixar de dizer com uma expressão sutil: bom rapaz, eu posso sair para fazer esse tipo de atividade ilegal e criminosa. Com certeza, essa organização é tudo sobre o cérebro. Mas é verdade que é maligno. Lindy pensou em Michael, que morreu no local, não apenas veio direta e arrogantemente para matar com uma faca, mas também morreu diretamente após um desentendimento. Pode-se ver que as habilidades de lavagem cerebral dessa organização são profundas. Deve-se dizer que é uma organização que persegue a árvore da cabala e quer se tornar um deus. E agora,
Vendo esse cara suspeito de ser um paciente com demência, Lindsay se perguntou se era o produto de sua lavagem cerebral fracassada. Organizar. Joseph entendeu as palavras-chave e, com uma expressão assustada, perguntou cuidadosamente: Chefe Lin, essa é outra organização? Eles pensaram originalmente que as pessoas que vieram dessa vez não eram a Igreja Dome, mas também aquelas que serviam à Igreja Dome. Eu estava me perguntando quando a Igreja do Domo entrou em contato com o Blood Cars Wizard, Shikaku e seu exército de magos, para que Shikaku pudesse gastar tanto dinheiro. Shikaku costumava estimar muito seu exército de magos. Cada membro nele era uma elite treinada por ele mesmo. No máximo, metade deles seria despachada, e eles nunca seriam despachados. Com o poder da Igreja do Domo, Zikaku pode ser convidado, mas é um pouco difícil entender se ele quer sair com força total. Mas agora, pelo tom do chefe Lin, parece que outra organização está manipulando nos bastidores. Quanto ao desdém de Lindsay por Shikaku, Joseph disse que não era nada mais do que normal. Esse cara não consegue nem sobreviver a uma criatura invocadora no livro do chefe Lin, então, naturalmente, aos olhos do chefe Lin, ele pertence à categoria de não ter poder de luta. Lindsay pensou nas palavras de Michael, assentiu e disse seriamente: sim, as ações dessas pessoas hoje à noite são todas planejadas por esta organização, incluindo tudo o que a Igreja Dome fez antes. Deveria ter sido planejado por eles também. A pessoa por trás da Igreja Dome é um membro de sua organização de codinome Gabriel, e a Câmara de Comércio de Ash também foi infiltrada por eles. Congreve é um membro de seu desenvolvimento, mas deve ser apenas um periférico. Joseph ficou pasmo e disse rapidamente: espere, espere. Essa longa informação foi inserida sem parar, fazendo Joseph se perguntar se alguns chefes Lin planejavam mostrar suas cartas e parar de fingir. Contar a ele a verdade do assunto tão diretamente não está de acordo com o estilo usual do chefe Lin. Não deveria ser sentar e assistir suas investigações fracassarem, e então vir perguntar e contar essas coisas para dar-lhes algum conselho. Joseph diminuiu o ritmo e perguntou timidamente: por que você está me contando isso agora? Lindsay parou imediatamente, e olhou para a expressão um tanto confusa de Joseph. Ele ainda está lá fora agora, não parece realmente bom dizer informações tão importantes diretamente, e ele não tem senso de confidencialidade. Mas, ele terminou de falar, o que é constrangedor. Arrem. Lindsay cobriu a boca e tossiu, e disse um pouco envergonhado: eu não deveria dizer isso agora, mas é só isso. Agora mesmo havia um homem que se chamava Michael. Quando ele entrava na livraria, ele o atacava se ele discordasse dele. Eu não tive escolha a não ser lutar em legítima defesa. Todas essas informações vieram dele. Os olhos de Joseph estavam sérios. Agora mesmo, não apenas eles foram atacados aqui, mas também a livraria foi atacada ao mesmo tempo. Obviamente isso deve ter sido planejado. O homem chamado Michael deve ser um dos mentores, e pelo menos ele tem a força de um deus, então ele ousou lutar contra o chefe Lin. Além disso, ele estava guardando perto da livraria agora, mas ele só viu Killy saindo da livraria, e ele não viu mais ninguém se aproximando. Aqueles que podem fazer isso devem estar no nível de deuses. Embora eu esteja surpreso que haja um nível de Deus não registrado em Nujin, mas considerando a verdade recentemente obtida de que haverá informações sobre fantasmas internos, tudo parece fazer sentido. A Igreja Dome, a Câmara de Comércio de Ash, a Associação da Verdade. Receio que todos tenham sido penetrados por esta organização, então este incidente do cérebro da Lua Sagrada pode ser planejado. Joseph sentiu que aos poucos entendia tudo e sentiu um arrepio na espinha. Que organização enorme é essa, e há quantos anos ela existe em Nujin? Eles podem estender seus tentáculos para tantas organizações sem que elas percebam. E há pessoas dessa organização na torre do ritual secreto. O chefe Lin disse: não deveria dizer isso agora, significa que ele já tem um plano, ou sua posição ainda não foi definida, e ele quer ver como eles farão isso a seguir.
Só porque o assassinato dessa organização fez o chefe Lin se sentir infeliz e de mau humor, ele simplesmente tirou o fundo da organização e ajudou a Torre Mi. Joseph olhou para a livraria, sentindo-se um tanto simpático ao homem chamado Michael. De acordo com o temperamento do chefe Lin no passado, temo que essa pessoa seja mais sinistra. Com certeza, o chefe Lin olhou para ele novamente e disse: "Ah, a propósito, essa pessoa." Claro, Joseph entendeu imediatamente, assentiu e disse: "Vou deixar Claude cuidar disso. Não importa se há um cadáver que precisa ser descartado, ou se há alguma perda ou dano à livraria, eles naturalmente serão responsáveis por isso." A informação desta vez é muito útil. Mas mesmo que não haja informação, é necessário ter um bom relacionamento com o chefe Lin. Lin Jie pensou que era bom ter um relacionamento, caso contrário, mesmo que ele estivesse muito na defensiva, ele inevitavelmente estaria em apuros por um tempo. Ele olhou para o café do livro bagunçado, sentiu-se um pouco angustiado e abaixou o rosto. Essas pessoas são realmente hediondas. Deixe-me ver a situação, espero que meu café do livro. Espero que todos estejam bem. ... Vincent estalou os dedos e usou diretamente o poder do juízo final eterno para carbonizar todas essas pessoas em alta temperatura, e então se transformou em cinzas e se dissipou. Embora houvesse algumas pessoas despertas entre as pessoas presentes, a cena agora era realmente assustadora, e algumas delas não aguentaram e desmaiaram imediatamente. Vincent viu as reações de todos agora, e ele já sabe quais escolher. Se houver aqueles que não planejam participar mais tarde, deixe Claude ajudar a limpar a memória e mandá-los de volta. Afinal, lavando o chão, a torre do ritual secreto é uma profissional. Anne estava examinando nervosamente os ferimentos de sua amiga, com uma cara triste. "Athena, você me assustou até a morte." Athena suspirou: "Está tudo bem, estou bem. É assim mesmo, não posso voltar, o destino dos sobreviventes do fogo em chamas." Fim do capítulo. Capítulo 185. Athena é o chamado remanescente do fogo ardente. Sua compreensão de sua identidade vem de seus mais velhos, e o mesmo é verdade sobre seu domínio do poder. Mas ela não tem realmente a ideia de reviver ou herdar essas coisas, ela só quer ser uma pessoa comum. Então, durante a primeira metade de sua vida, desde que ela deixou sua família um tanto misteriosa, ela passou no comum, mas agora que ela tem poder, ela ficará curiosa sobre outros poderes extraordinários neste mundo. Então, mesmo como uma pessoa comum, ela ainda procurará e assistirá a eventos causados por várias forças extraordinárias, para espiar o mundo que ela desistiu e apreciá-lo. Ela pode encontrar pistas que as pessoas comuns não podem ver, mas ela nunca as revela. Assim como o que aconteceu com o padre Vincent desta vez, ela sabia desde o início que a chamada explosão da igreja deveria ser na verdade o resultado de uma luta entre seres transcendentais de ambos os lados, assim como aquelas chamadas explosões de gás. Desde que o padre Vincent mostrou o poder do sol no sonho, Athena sabia que não poderia evitar esse tipo de chamado instintivo do fundo do seu coração, que parecia estar a dezenas de milhares de anos de distância. Está forçando-a a encontrar seu próprio destino. Só neste momento ela percebeu que não era seu interesse que a mantinha prestando atenção e procurando os traços do extraordinário, mas a selvageria inquieta em seu sangue que pertencia aos resquícios do fogo ardente. Ela está condenada a não querer ser medíocre. Athena respirou fundo, olhou para Anne e disse seriamente: "Boa Anne, na verdade, eu estava escondendo isso de você todo esse tempo." É o resquício ardente que o cara acabou de dizer. Athena, você é a mesma que o padre Vincent, você é a pessoa extraordinária que o padre disse. Anne franziu a testa, adivinhando hesitantemente. Agora mesmo Vincent havia explicado completamente a eles o que é um transcendente e o que é a seita do Deus Sol. Athena assentiu e disse: "O remanescente do fogo ardente é o único descendente dos ancestrais da tribo que acreditavam no sol nos tempos antigos, e agora eu sou a única que sobrou."
Ela piscou os olhos. Em essência, significa que eu sou uma crente na seita do Deus Sol, e a chamada crença na Igreja do Domo é na verdade apenas uma fachada. Na verdade, ouvi dizer que não a aceitamos há dezenas de milhares de anos. Fui ao eco do Sol, pensando que talvez o Sol tenha desaparecido, e ainda posso fingir ser uma pessoa comum pescando. Aspas. Mas agora que o Sol reapareceu, eu, como um remanescente do fogo, devo servir como lenha para me tornar o fogo do Sol. Esta é a nossa missão. Anne não pôde deixar de perguntar, e o Paul. Ambas tinham famílias, então se conheceram em uma reunião de mulheres de rua. Athena ficou um pouco envergonhada, mexeu no cabelo e disse, bem, tosse, não importa, de qualquer forma, enquanto o culto do Deus Sol substituir a Igreja do Domo, seremos considerados clérigos oficiais. Você pode se referir à Igreja do Domo agora. Como a Igreja da Peste, que exige abstinência, é completamente possível se casar, desde que a ocultação esteja em vigor, não haverá problema algum. Ela hesitou por um momento e disse, mas já que cheguei a esse ponto, tenho que me desculpar por uma coisa, olhe para mim. Anne olhou para ela e então ela entrou em transe. Athena, em seus olhos, aquela mulher comum de meia idade que era um pouco gorda, de repente se transformou em uma mulher estranha com pele morena clara que tinha cerca de 30 anos. Esta é a ilusão simples mais comum que usamos. Athena disse, a vida de um transcendente é muito longa. Na verdade, já troquei 3 maridos, e o grande problema é um divórcio. Anne ficou completamente atordoada. Se ela ainda consegue aceitar o que aconteceu agora, é que sua visão de mundo foi renovada, e agora toda sua cognição está prestes a entrar em colapso. Ok, Anne disse rigidamente. Afinal, ela era sua melhor amiga. Mesmo assim, ela não tinha escolha a não ser aceitar. As outras pessoas na livraria ainda estavam limpando a cena. Elas estavam maravilhadas com Athena, que tinha acabado de mostrar seu feroz status de guerreira. Ninguém veio falar com elas, mas ainda havia muitas pessoas olhando secretamente para as duas. Anne se sentiu um pouco desconfortável e disse em voz baixa, eu não esperava que o padre conhecesse os policiais da delegacia central, e ele conseguiu deixá-los trabalhar para ele com todas as suas forças. Parece que ele tem uma rede de contatos muito ampla, o que é incrível. Vincent apresentou o culto do Deus Sol, mas Claude não apresentou a torre do ritual secreto, então Anne ainda achava que Claude era o super policial do Departamento de Polícia Central. Fiquei surpreso com a habilidade de Vincent de mover a delegacia central à vontade. Não conheço o Sr. Crowder, ele só veio ajudar por algum motivo. Vincent veio de repente, encontrou um lugar para sentar e disse, eu posso sobreviver e ter a força atual, e a ajuda de Claude e dos outros é na verdade um gesto do chefe Lin. Ele não disse que realmente se fundiu com o núcleo do Sol e deixou de ser um ser humano, mas em vez disso afirmou ser o Papa e fundador do protestantismo. No entanto, embora a Igreja do Domo esteja destinada a ser derrubada, a própria seita do Deus Sol ainda carece de alguma base para sua posição. Por exemplo, um pouco de história convincente é necessária. Originalmente, Vincent planejou pedir ao chefe Lin para ajudá-lo, mas o remanescente de fogo, que apareceu agora apenas forneceu esta oportunidade. A única tribo que acreditava no Sol nos tempos antigos, isso não completaria a história da seita do Deus Sol. Portanto, Athena deve ser absorvida pelo culto do Deus Sol e se tornar o bispo acima dos 10 apóstolos. Embora este bispo tenha o estilo de um berserker, Vincent apenas ouviu por um longo tempo e confirmou que a própria Athena queria se tornar um membro do culto do Deus Sol. Ele sabia disso em seu coração, então ele veio aqui e se preparou para convidá-la formalmente. E daqui em diante para nomear os próximos apóstolos. Anne ficou muito envergonhada diante do padre Vincent. Embora ela fosse uma pessoa familiar antes, a situação é muito diferente agora. Ela queria se levantar nervosamente, mas Vincent fez um gesto de pressionar para baixo e sorriu, sente-se como um amigo. Vamos conversar, senhorita. Anne,
Vendo que Vincent ainda tinha a mesma atitude de antes, Anne inconscientemente deu um suspiro de alívio, sentindo-se muito mais relaxada, e perguntou confusa: Chefe Lin? Athena interrompeu: deve ser o dono da livraria ao lado, certo? Vincent assentiu e disse com um sorriso: sim, esse é um homem realmente sábio e forte. Athena piscou para Anne orgulhosamente: acabei de dizer que a livraria não é simples. Anne não pôde deixar de ficar curiosa sobre aquela livraria dilapidada. Até mesmo o padre que facilmente transformou tantas pessoas extraordinárias em cinzas agora era chamado de homem sábio e homem forte, o poder de... Combinando a impressão do dono da livraria, Anne imaginou um velho com cabelos e barba grisalhos e olhos cheios de sabedoria. Neste momento, houve um som de abertura da porta, e dois homens entraram, um na frente e um atrás. O da frente é um velho alto e corpulento com um rosto resoluto, e em seus ombros está um mago usando uma máscara de caveira de carneiro, e o que está atrás é um jovem com cabelos e olhos pretos. Quando Anne virou a cabeça, ela secretamente adivinhou: poderia esse velho caminhando na frente ser o dono da livraria? Ele tem esse tipo de sentimento, embora pareça muito forte, mas o cabelo grisalho e o comportamento de Gupan estão lá. Os pensamentos nas mentes das outras pessoas eram semelhantes aos de Anne. Eu me perguntei: é esse que apoia o padre? Com certeza, parece muito poderoso. Quanto ao jovem que segue atrás, ele pode ser um assistente. Vincent e Claude também os cumprimentaram neste momento. Anne olhou para o superpolicial da delegacia central e acenou para Joseph: professor. Então ele virou a cabeça e curvou-se ligeiramente para Lindier: chefe Lin. Anne congelou, sentindo-se muito atordoada, e olhou para o jovem de cabelos pretos novamente com surpresa. Ele parecia ter 20 e poucos anos. Embora Anne já seja mãe de 2 filhos, ela se casou relativamente cedo e tem apenas 25 anos agora. Este jovem parece ter a idade dela. Mas ela também pensou na idade do transcendente que Athena disse, e ela mal conseguia aceitar isso em seu coração, mas ainda se sentia muito estranha. Lindier primeiro assentiu em resposta a Claude, então olhou ao redor, franzindo a testa toda vez que via um lugar danificado na loja, e disse a Joseph com uma cara sombria: o pessoal da Câmara de Comércio de Ash não está mais aqui. Deve ser possível descobrir o local da transação, e você pode divulgar as notícias da opinião pública e resolver o assunto o mais rápido possível. Fim do capítulo. Capítulo 186. Olhando para os lugares destruídos em seu café de livros, o rosto de Lindier ficou sombrio. Embora ele não tenha pago por isso, nem tenha contribuído, e a pessoa enviada pela Câmara de Comércio de Ash fosse a única responsável por tudo, mas esta loja foi projetada por ele. É tudo fruto da mente de um pouco de brainstorming. Agora sendo bagunçado por esses assassinos que surgiram do nada, estou realmente bravo. Lembrando das más ações da Igreja Dome, ele sentiu que essas pessoas não tinham mais o direito de viver mais um segundo. De qualquer forma, a situação agora está totalmente compreendida, e a Igreja Protestante está pronta para continuar com o plano original. Com o apoio da Delegacia Central de Polícia, que é suficiente para representar a atitude oficial, e com essas evidências, não é difícil que o assunto tenha sucesso. A única coisa que temo é que a Igreja Dome esteja usando meios tão pouco convencionais como desta vez. E agora que a organização a qual Michael pertence, a Road of Fire Sword, está envolvida. Além de Xiaomi e Gabriel que foram expostos, há outros 8 membros que não sabem o que estão planejando. Comparado à Igreja Dome, que já está completamente à vista, esta organização que manipula tudo secretamente é a verdadeira nuvem. Joseph também tinha esse plano em primeiro lugar, assentiu e disse: já preparamos nossa mão de obra e, quando a família Chapman ouvir de volta, liberaremos o material preto da Igreja Dome. Cooperando com a disseminação do protestantismo naquela época, deve ser capaz de causar pânico imediatamente na Igreja Dome. Quando eles pularem o muro com pressa, será o dia de sua extinção.
O antigo grande cavaleiro do brilhantismo olhou fixamente e fez um gesto de cortar a mão com uma faca. Combinado com o mago com concussão em seus ombros, ele parecia extremamente assassino e enviou arrepios pela espinha. Era quase concebível que ele cortasse uma cabeça ordenadamente com uma espada longa, tela. Lindie disse, preste atenção ao que acabei de dizer. A Igreja Dome não é o cérebro. Há uma organização por trás deles. Seja vigilante e preste atenção à segurança. Ele parou por um momento, então ponderou, espere até você vir à minha livraria, e eu falarei com você em detalhes. Lindie indicou que há muitas pessoas aqui. Embora sejam todos membros da seita do Deus Sol, quem sabe se há algum fantasma nesta equipe de base. De acordo com as últimas palavras de Xiaomi, sua organização controlava a Igreja Dome, e eles até apoiavam com greve, que estava competindo com Kili na Câmara de Comércio de Ashtree. Essas duas são grandes organizações bem conhecidas, mas ainda foram penetradas, e não sei quantos fantasmas estão lá dentro. Não seria surpreendente se houvesse um fantasma interior entre as pessoas na frente dele. Joseph parecia sério e disse, ok, obrigado por nos contar sobre esse assunto, além disso, também tenho uma situação que preciso lhe contar, tem algo a ver com um de seus clientes. Lindie ergueu as sobrancelhas, um cliente. Ele não tem muitos clientes no total, e muitos deles não têm nenhum contato. Os que têm estado em contato frequente recentemente são Wild e Jizishu. Se fosse Wild, Joseph não deveria ter um tom tão enigmático, então há uma grande probabilidade de que seja Jizishu. Falando nisso, desde a última vez que a senhorita Ji pegou suas rosas e foi embora, ela nunca mais voltou. Poderia ter acontecido alguma coisa? Mas agora obviamente não é o momento de especular sobre isso, e falaremos sobre isso em detalhes mais tarde quando formos à livraria com Joseph. Lindie acenou, virou-se e chamou o pequeno colega de classe Moen que estava de pé ao lado como decoração, e perguntou com um sorriso, Moen, quanto dinheiro o café do livro provavelmente perdeu desta vez? Moen calculou obedientemente e disse, cerca de 17 mil. Lindie parecia calmo na superfície, mas na verdade não conseguiu evitar torcer os cantos da boca quando ouviu o número. Quão materiais de alta qualidade a Câmara de Comércio de Ash usou para perder 17 mil de uma só vez? De relance, ele viu que o piso mais queimado e as mesas e cadeiras danificadas precisavam ser substituídas, mas ele não percebeu que eram quase 20 mil yuans, o que era realmente assustador. Naquela época, o dono da locadora não teve escolha a não ser vender a loja diretamente para a Câmara de Comércio de Ashtree porque ele devia um empréstimo de 10 mil yuans, que mais tarde foi dado a Lindie. Na verdade, com o poder de compra das moedas de ouro, não é incomum comprar uma loja com 10 mil yuans em um lugar mais remoto e pobre. Mas agora essa situação é um pouco demais. Lindie até sentiu como se estivesse atirando no próprio pé com uma pedra. Desta vez, ele economizou dinheiro para comprar um carro de luxo, mas não tinha condições de mantê-lo. Tosse. Lindie lançou os olhos para Joseph, insinuando em seus olhos. Eu forneci o local para os protestantes e, a propósito, usei-o como isca para expor a Igreja Dome e dar a você o espaço para a polícia aplicar a lei. Este é definitivamente um sacrifício pela justiça, certo? Você não precisa expressar isso. Não esfrie os corações das pessoas justas, aqueles 17 mil que se sacrificaram pela justiça estão chorando. Joseph ficou comovido com os olhos justos de Lindie e assentiu estupefato. Não se preocupe, esta é nossa responsabilidade e nós o ajudaremos a consertar isso. Murmurei novamente sobre o temperamento estranho do chefe Lin. Só então Lindie se sentiu aliviado. Joseph e Claude conversaram algumas palavras, esclareceram a situação agora, elogiaram Claude, deram um tapinha no ombro de seu discípulo e entregaram Shikaku a Claude. Claude olhou para Shikaku de aba a aba, sorriu e sentiu que sua pressão de trabalho havia aumentado. Lindie apenas culpou Fang Qiu por si mesmo, conversando e rindo com Joseph.
Aqueles ex-crentes da Igreja Dome que estavam presentes, agora membros do culto do Deus Sol, já estavam atordoados. Eles são basicamente civis. Eles já sabiam que Claude era o superintendente da Delegacia Central de Polícia. Pela atitude do antigo dono da locadora de vídeo, pode-se entender que as pessoas comuns têm total admiração pela Delegacia Central de Polícia. Mas agora, como esse velho alto e corpulento é o professor de Claude, ele é naturalmente uma existência de nível superior na delegacia. E tal existência respeita o dono da livraria, assim como respeitam o Departamento Central de Polícia, respeitando este último. Além disso, as palavras sobre a Câmara de Comércio de Ashtree e a Igreja Dome pareciam ser facilmente descartadas, o que os fez ter várias associações em suas mentes sobre a identidade do dono da livraria. Lindy não tinha como saber as associações desses protestantes. Depois que Joseph terminou de explicar, ele levou Joseph de volta para a livraria. Assim que você entra na livraria. Lindy fez uma pausa, seus olhos se estreitaram e seus olhos caíram no lugar onde o corpo de Michael estava originalmente deitado. Neste momento, não havia nada lá. Ele usou o soco bastardo antes, na verdade, isso foi apenas sua própria piada. A habilidade treinada por Bain no sonho não é de forma alguma o chamado soco bastardo, matando Michael de volta. Pode-se confirmar que o cara parou seu batimento cardíaco e respiração, no entanto, bem debaixo do nariz, uma grande mudança aconteceu. Michael se foi. Fim do capítulo. Capítulo 187. Lindy parou por um segundo, respirou fundo e sorriu para Joseph como se nada tivesse acontecido. Sente-se primeiro. A propósito, o que você queria me dizer agora? O cliente se refere a Jisishu. Ele andou por trás do balcão muito naturalmente, então se sentou e estendeu a mão para Joseph como um gesto de convite. Naturalmente, Joseph primeiro entrou pela porta e olhou ao redor, obviamente sentindo as flutuações de éter que não haviam se dissipado. Houve uma batalha aqui. Embora fosse em uma área pequena, as flutuações de éter eram muito fortes. Deve ser o traço deixado pela batalha entre o chefe Lin e o assassino agora. As paredes da livraria foram danificadas até certo ponto, e ainda havia alguns sinais de luta, mas nenhum cadáver ou manchas de sangue foram vistos. Joseph não pôde deixar de ficar surpreso, e uma culpa inexplicável surgiu em seu coração. Ele pensou que o chefe Lin iria pedir a eles para ajudar a se livrar do cadáver e descontar a perda, a propósito, mas não parece ser o caso agora. Isso mesmo, como o chefe Lin poderia pedir ajuda por causa de um rastro tão pequeno? Ele deveria apenas encontrar uma razão para ele seguir. Quanto ao café do livro do outro lado, como o dono é Moen, deveria estar sob o controle de Moen, mas Moen acabou de ser enviado pelo chefe Lin, e a garotinha provavelmente não falará por causa de sua personalidade, então o chefe Lin a ajudou. Deu uma mão a ela. Esta parece ser uma boa intenção para o discípulo. Em uma analogia, o grau de cuidado é como se ele frequentemente desse várias tarefas a Claude. Embora Claude frequentemente o olhasse como um capitalista de coração negro que espremia seus funcionários, na verdade, era tudo sobre exercer sua habilidade. Joseph sentiu que estava julgando os outros com seu coração de frequentemente fraudar fundos. Mas Lindy entrou e foi direto ao balcão. Ele não mencionou a questão do cadáver que deveria ter sido resolvida primeiro. Em vez disso, ele pediu que ele falasse sobre o cliente, o que o fez perceber seu erro. Tio Joseph, que é culpado de seu mal-entendido neste momento, não sabe que o chefe Lin está realmente suando. Que diabos, o cadáver perfeitamente bom desapareceu em um piscar de olhos. Alguém aproveitou o tempo agora para levar o corpo embora, ou Michael não morreu de jeito nenhum, e ele estava apenas o enganando agora. Na verdade, ele estava apenas esperando por uma oportunidade para escapar. Lindy prefere o último. A julgar pelo tom de Michael, não há coesão entre os membros desta organização. Eles não apenas não se importaram com a angústia dos outros membros, como até se regozijaram e ficaram muito felizes.
Onde pode haver tal senso de solidariedade, descobrir que alguém está morto e correr o risco de trazer de volta os ossos dos membros mortos? Este Xiaomi não é simples. Eu ainda o subestimo. Ele merece instigar uma onda de extermínio de lobos antes de morrer. Lin Jie pensou consigo mesmo e vagamente teve alguns palpites sobre esta organização. Temo que a pesquisa desta organização sobre a Estrada da Espada de Fogo realmente tenha produzido resultados. Talvez eles sejam as poucas pessoas em Aesir que descobriram a verdade da história, então eles querem reproduzir aquela era mítica e se aproximar daqueles deuses. A propósito, aquele estranho livro de pele humana também é produto deles, então eles devem ter dominado um certo poder especial. Bem, mas pela experiência pessoal agora, Michael não é meu oponente, o que mostra que sua força ainda é superficial. Por exemplo, aqueles que transmitem informações como o livro de pele humana são realmente exibidos com a água de Xiaowei. O texto não é muito diferente. Lin Jie não pôde deixar de lançar os olhos para o balcão. Naquela época, Xiaowei estava se comunicando diretamente com ele com manchas de água. Mas eles gastaram muito tempo, até mesmo descascando pele humana para fazer tal livro, apenas para uma função tão simples de comunicação. Além disso, se seus codinomes forem realmente organizados de acordo com os 10 principais anjos, então Xiaomi, que tem o título de Michael, deve ter um alto status entre essas 10 pessoas, e a força dos outros deve ser semelhante a ele. Eu conheci o perigo é improvável. No final, essa situação anormal deve ser difícil para Joseph e Vincent entenderem. Infelizmente, não há como, então tentarei resolver desta vez. Lin Jie sentiu que, desde que descobriu o problema do Shen Yuibren e pediu a Vincent para testar a Igreja Dome, o que finalmente causou essa série de consequências, ele deveria ser responsável por isso. E, somente a magia pode derrotar a magia. De acordo com Bain, quando ele puder construir um sonho completo, ele será capaz de se proteger completamente, e se ele puder usar o sonho básico como base para estender o sonho para cobrir a realidade, então ele pode se tornar um professor. Lin Jie descobriu que desde que a estranha criatura onírica que inadvertidamente invadiu seu sonho da última vez espontaneamente acendeu, o sonho inexplicavelmente se tornou muito mais sólido. Seu progresso na construção de sua base de sonho também acelerou rapidamente, e ele logo poderá tentar o próximo passo. Então, desta vez, a Igreja Dome se tornará seu campo de testes. Lin Jie estava um pouco distraído no meio de pensar sobre essas coisas, mas Joseph já havia saído de sua culpa, e primeiro suspirou que o chefe Lin era tão bom em prever as coisas, e esse cliente era de fato Jizishu. O Luoer Resource Development Group alegou que a Câmara de Comércio de Ash estava envolvida em transações ilegais. Ele nos relatou a situação, enviou testemunhas e emitiu um anúncio dizendo que, antes de descobrirmos a situação, 50% de suas indústrias relacionadas serão proibidas de fornecer à Câmara de Comércio de Ash. Os produtos serão vendidos pela Câmara de Comércio de Furnace. Joseph costumava dizer em um tom muito oficial, eles deveriam ter sido influenciados pelos acordos secretos obscuros de Congreve e erroneamente pensaram que era uma conspiração da Câmara de Comércio de Ash. O estopim dessa questão era originalmente uma plataforma de negociação secreta criada por Congreve, para que alguns magos brancos gananciosos vendessem seu método exclusivo de remover a marca da lealdade e preferissem morrer. Um dos magos foi contratado pela família Ji. Família Kekin, subordinado de Jizishu. O que é mais lamentável é que Jizishu tinha acabado de sofrer uma traição há algum tempo e odiava essas coisas. Embora este assunto não tenha chegado ao nível de uma briga entre as duas partes, a Holy Resource Development Company ainda tomou medidas muito severas contra a Câmara de Comércio de Ash como um aviso. A situação da Igreja Dome ainda é incerta e não podemos revelar nada. Levará um tempo para contar a verdade à Holy Resource Development Company, mas durante esse período, a Câmara de Comércio de Ash sofrerá. Joseph olhou para o chefe Lin e disse, achei que seria bom lidar com isso normalmente, afinal, não interferimos em assuntos comerciais,
mas agora que o vice-presidente Keili Chapman também é seu convidado, acho necessário pedir sua opinião. Em outras palavras, a senhorita Ji e Keili podem estar brigando em breve. Lindy cruzou as mãos e apoiou o queixo, imaginando inexplicavelmente a cena de Keili pulando e batendo no joelho de Jisishu. Fim do capítulo. Capítulo 188. Lindy não está surpreso com essa situação, o conflito entre Jisishu e Keili é quase inevitável. E isso quase não se refere à probabilidade, mas à frequência. Em outras palavras, não é razoável não lutar contra esses dois. Nos negócios, não há inimigos e amigos permanentes, apenas interesses permanentes. Enquanto os interesses das duas partes entrarem em conflito, os conflitos surgirão inevitavelmente. Uma delas é filha do presidente da Holy Resource Development Company, e a outra é vice-presidente da filial controlada pela família Chapman entre as três famílias que compõem a Câmara de Comércio de Ash. Como um monopólio que controla quase todas as atividades comerciais da NUO, a Holy Resource Development Company está de olho no bolo da logística de commodities. Se eles não tivessem se dedicado ao desenvolvimento de indústrias relacionadas na área urbana inferior naquela época, e não tivessem outra energia para construir uma plataforma de logística por si próprios, permitindo que a Câmara de Comércio de Ash aproveitasse as brechas, e as três famílias que compõem a última são fortes, a Câmara de Comércio de Ashtree agora é estimada como tão boa quanto a Câmara de Comércio de Furnace também olhou para a Holy Resources com uma cara feliz. Quando a Holy Resources é libertada da Cidade Baixa, a área de logística e transporte foi completamente controlada pela Câmara de Comércio de Ash. Mesmo com a força da Holy Resources, não há como intervir nela, então só podemos lamentar desistir. No entanto, o abandono naquela época não afetou os olhos da Holy Resources. O relacionamento entre a Câmara de Comércio de Ash e a Holy Resources sempre foi um relacionamento de competição sutil em cooperação. Existem muitos exemplos de rivalidade secreta. A Câmara de Comércio de Ash ganha menos e perde mais. Desta vez, o assunto de congreve pode ser considerado muito perturbador, mas pode ser considerado como sendo apreendido pela Holy Resources. Lindy ouviu a maioria desses princípios no noticiário da TV. Como um estudioso do folclore, ele não entende essas bagunças comerciais. Em suma, Jisishu e Keili foram condenados às posições um do outro desde que nasceram. Embora na superfície, Keili, que agora tem poder real, tenha uma vantagem sobre Jisishu, que estava ocioso, mas agora a comparação é o pano de fundo. Como sucessor destinado de Gibonong, Jisishu tem uma vantagem, completo. Lindy sentiu que provavelmente não havia nada que ele pudesse fazer. Só podemos resolver este incidente o mais rápido possível para que a Câmara de Comércio de Ash não sofra muitas perdas. Esperando que Gibonong visite pessoalmente na próxima vez, esse assunto foi mencionado por Jisishu da última vez. Ela tomou sua própria iniciativa e sugeriu ao pai que ela poderia cooperar com a livraria. Embora Lindy fosse bem intencionado, ele sempre sentiu que esse assunto era um pouco absurdo e que era completamente uma arma antiaérea para matar mosquitos, exagero, mas neste momento ele sentiu que era necessário. Cooperação ou não cooperação é secundária, o objetivo principal é evitar a perda de um grande cliente. Jisishu e Keili, ambos são grandes patrocinadores, são inocentes, fofos e fáceis de enganar. Não, eles também são bonitos. Embora possa não ser possível enganar um gigante empresarial velho e astuto como Gibonong, mas você tem que tentar, e se você se tornar coxo? Essa onda não só derrubou Jisishu, mas também derrubou seu pai, e as duas gerações de pai e filha levam tudo. Depois de explicar seu plano a Joseph, Lindy explicou em detalhes a série de informações que recebeu de Michael, incluindo as principais informações que ele não mencionou agora. A Igreja do Domo expandiu o escopo do investimento do cérebro da Lua Sagrada, que será concluído em 7 dias. Então, a segunda cerimônia de sacrifício foi realizada.
Lindie bateu na mesa com os dedos e disse em voz profunda: quando chegar a hora, será o melhor momento para você agir. Deixe Vincent expor tudo isso neste momento. A decepção das pessoas com a Igreja do Domo logo se transformará em insatisfação com a Igreja protestante. Fé, e então deixe o protestantismo ganhar uma posição firme, a turbulência social será muito menor. Joseph não entendeu e assentiu com firmeza. Este incidente também é muito importante para ele. Esta é a primeira vez que ele participa da operação da Torre do Ritual Secreto como combatente desde que se aposentou para a segunda linha há 2 anos. Este será o reaparecimento do invicto Shengian. Vendo a determinação e a luz nos olhos de Joseph, Lindie relaxou um pouco e disse com um sorriso: parece que você já garantiu a vitória, então desejo sucesso e que tudo corra bem, e não direi mais nenhuma palavra de incentivo. Lembre-se de trocar seu braço, ordenou. Joseph olhou para seus ombros vazios, riu e disse: é natural. Ele disse com emoção: eu também tenho que agradecer pelo livro, sem ele, não consigo a força de que preciso. Lindie acenou com a mão e abriu a boca com uma tigela de sopa de galinha espessa há muito perdida. O mais importante é seu coração. Quando você lê um livro, o livro também está olhando para você. Suas mudanças também mudarão o conteúdo do livro que você lê. O que você obtém é sempre o poder realimentado do seu coração, nada mais. Joseph pensou sobre isso, descobriu-se que a força e o tipo de objetos invocados estavam relacionados à força mental. E pelas palavras do chefe Lin, podemos saber que essas criaturas invocadas têm sabedoria e têm suas próprias ideias. Quando ele pensou nisso, ele pareceu sentir que os livros colocados na fenda de sua armadura interna de repente abriram os olhos e lançaram um olhar real sobre ele. Não só isso, mas os livros na estante atrás de Lindie parecem ser, avistados, densamente embalados. Arrepiante! Eles também estão escolhendo invocadores, assim como escolhendo mercadorias, somente se forem felizes e agradáveis aos olhos, eles podem ser qualificados para invocá-los e entendê-los. Joseph forçou um sorriso, lembrando que a natureza do chefe Lin é boa e má, e a alegria em seu coração foi repentinamente desconsiderada. Ele estremeceu, recuperou sua vigilância da alegria paralisada, suspirou e pensou em Wilde, cujo paradeiro era desconhecido até agora. Por trás do sorriso do chefe Lin, ele escondeu o paradeiro do carrasco e o ajudou. Neste momento, Joseph sentiu que Lindie era como um pastor, observando os cordeiros no mundo com um sorriso, independentemente de os cordeiros serem pretos ou brancos, ele os pegava gentilmente quando caíam, aparentemente gentil, mas na verdade indiferente. Ele se despediu de Lindie, voltou para o café do livro ao lado e viu a atmosfera animada lá. Xindao, a discussão do retiro no assento dos anciãos deve dar frutos, e quando a Igreja do Domo tiver algo a ver, talvez seja o momento em que o núcleo da torre ritual secreta realmente toque a livraria. Em algum lugar distante, um jovem bonito com cabelos loiros em uma túnica branca está apoiado em uma cruz vermelha e caminhando lentamente no pico de uma montanha como a espinha de um dragão. Um raio de luz de repente se reuniu no ar, sua expressão se moveu e ele estendeu a palma da mão. A luz imediatamente voou para sua palma e se fundiu com seu corpo. A expressão do jovem imediatamente se tornou um pouco emocionante, e a memória da fusão estava vívida em sua mente. A última cena parou depois que Lindie saiu, e o cadáver de Michael caiu no chão, se transformando em pontos de luz e flutuando para longe. A propósito, há também uma imagem da gárgula aproveitando a oportunidade para lamber o sangue e os ossos na parede. Lindie, um homem forte que nunca apareceu na história, de onde ele veio, mas é interessante. Ele sorriu, pensativo, a gárgula parece ter sido escrita por Augustus, talvez ele saiba de alguma coisa. Fim do capítulo. Capítulo 189. Pouco depois de Killy sair, ela notou fortes flutuações etéricas vindas da livraria. Ela imediatamente pensou no homem misterioso que passou. Killy murmurou, parece que essa pessoa é um inimigo e não um amigo. A Igreja Domi não é insensível e quer lutar, mas parece que o Senhor
Lin esperava isso há muito tempo, e ele apenas esperou que eles viessem e pegassem todos eles. Com a força do Senhor, Lin, ele seria enviado para a morte, não importa quantas vezes ele viesse. Bella se concentrou em sentir as flutuações do éter e assentiu. Há pessoas da torre do ritual secreto participando, e elas já emboscaram na livraria. Os dois não puderam deixar de olhar um para o outro e suspiraram que o Senhor Doulin realmente sabia das coisas como um deus. Keili rapidamente deixou esse assunto para trás e voltou para a filial da família Chapman da Câmara de Comércio de Ash. A sede da Câmara de Comércio de Ash é o Templo dos Sacerdotes Druidas, localizado na floresta fora de Nujin, e os 3 ramos estão localizados nas bordas de Nujin em várias direções, com a área central como o centro, apresentando uma conexão triangular. A estrutura da linha é conveniente para o transporte de mercadorias. Como uma organização estabelecida por empresários, seu propósito é naturalmente buscar mais benefícios para os membros da Câmara de Comércio, e também inclui funções como coleta de inteligência e resolução de disputas. É muito prestigiado entre os empresários dispersos. Afinal, Luer Resources é um gigante que antes era um exército. Basicamente, ele só aceita elites e não tem nada a ver com civis comuns. Se eles querem proteger seus próprios interesses, os pequenos empresários se unirão naturalmente. A Ash Merchant Guild é controlada por druidas e é famosa por sua logística e leilões. Ela fornece às pessoas comuns mercadorias normais e fornece e circula vários materiais de conjuração de feitiços e itens extraordinários para pessoas extraordinárias. Portanto, os sacerdotes druidas na verdade controlam apenas o nível superior, e os níveis médio e inferior absorveram muitos comerciantes e trabalhadores comuns desinformados para manter a operação. Medidas de confidencialidade para garantir que nada dê errado. Cada um dos 3 ramos é controlado por 3 famílias druidas, Chapman do Totem da Águia, Valton do Totem do Urso e Sapir do Totem do Lobo. Compostos por anciãos aposentados de 3 famílias, eles são responsáveis por algumas decisões importantes. Os druidas de Aesir são muito preocupados com linhagens, então mestiços como Keili não são bem-vindos. Especialmente porque ela é um híbrido de um druida e um elfo negro, essa pele negra pode puxar diretamente a favorabilidade natural do druida para um número negativo. Posso perguntar quem não sabe que os elfos negros representam fornicação e crueldade. Portanto, mesmo que ela sempre tenha lidado com seus inimigos sem derramamento de sangue, e apenas espere a deserção para se render, seu apelido ainda é bruxa. Mas Keili não se importa mais com essas vozes sussurrantes. Tudo o que ela precisa é da aprovação de uma pessoa. Bella, chame David, Herat e os outros, haja em segredo e tenha cuidado. Sim, Keili, que voltou para a filial, foi direto para o escritório de seu vice-presidente, preparando-se para chamar seus subordinados e um grupo de funcionários, que foram convencidos a se render, e planejou interceptar as mercadorias que foram enviadas para a Igreja Dome e Congreve Trading Point novamente. Como era uma operação secreta, apenas os membros mais confiáveis participaram desta vez. Keili deliberadamente colocou o ex-agente secreto na casa de Congreve. O insider que obteve o livro pessoal foi excluído. Embora nenhuma anormalidade ou falha possa ser vista de fora, o Sr. Lin disse que há um problema, então há um problema real. O local específico da transação foi determinado muito antes. Agora, deixe os espiões verificarem várias vezes, e quando eles tentaram entrar furtivamente, eles encontraram um problema insolúvel. Você quer dizer que há uma barreira territorial instalada naquele lugar, e você não tem como passar? Keili franziu a testa. Congreve realmente gastou muito dinheiro, e até usou a técnica secreta do druida da família. Assim como as feras selvagens dividirão seu território para si mesmas, o encantamento de território é um tipo de técnica avançada de encantamento. Geralmente, um novo território é preparado para ser aberto em um determinado lugar, para evitar que outros o cobicem, e para marcar e avisar com antecedência. O encantamento inerente lançado.
Esse tipo de encantamento é muito problemático de lançar, mas é o suficiente para resistir a ataques destrutivos, e apenas pessoas com sangue puro na família podem passar por ele. David, que está no comando das Forças Armadas, assentiu respeitosamente e disse desamparadamente: embora saibamos o poder desse encantamento, ainda tentamos quebrá-lo. Para quebrar a barreira, deve haver muito movimento, e nosso paradeiro será exposto imediatamente. Keili franziu a testa ao ouvir isso e deixou todos os seus subordinados saírem primeiro. Bella sussurrou preocupada: há uma possibilidade de que Congreve tenha feito isso para que você fosse pessoalmente, para que ele pudesse armar uma emboscada para matá-lo. Se ele realmente lançou o livro de pele humana de propósito, isso é uma armadilha. Colocar um encantamento de território tão grande é uma conspiração que qualquer um pode ver. Keili balançou a cabeça, desesperado. Ele está colocando todos os ovos na mesma cesta e cortou as costas. Parece que ele também deveria ver que está parado na beira de um penhasco desta vez. Uma técnica secreta tão óbvia da família Chapman, usada em violação aos regulamentos, uma vez descoberta, e a igreja do domo for exposta, será implicada na família, e aquelas coisas antigas na família definitivamente o expulsarão da família imediatamente e separarão o relacionamento. Deixe-o assumir a responsabilidade por si mesmo. Quando chegar a hora ele nem terá o último abrigo. Aspas. Mas se a igreja do domo vencer, ele pode formar diretamente uma aliança com a primeira em nome da família Chapman e estabelecer um relacionamento. Quando chegar a hora, tudo estará em suas mãos, e ele vencerá. Keili zombou e disse: ele apostou que eu não ousaria ir lá sozinho, que nossa investigação ficaria presa neste lugar. Mas, não só ele tem a natureza de jogo de um empresário, todos na família Chapman, um jogador completo. Congreve é nominalmente o irmão mais novo de Keili, mas na verdade tem 47 anos. Ele não tem sangue élfico nele, nem atingiu o nível extraordinário que pode prolongar sua vida. Como ser humano, 47 entrou no crepúsculo, e ele parece um homem de meia idade com um nariz alto e uma testa larga, bastante poderoso. Os olhos de Congreve estavam sérios. O acordo foi acertado desta vez. O subordinado respondeu respeitosamente: está configurado, o antigo lugar, seremos misturados no processo da transação do banquete de sangue. A igreja Domi encomendou uma grande quantidade de materiais desta vez, e é o mesmo que a variedade original, que quase triplicou. Realmente não falta dinheiro. Congreve riu 2 vezes, os outros também devem ser arranjados. A propósito, ouvi dizer que o Blood Fist recrutou um novo membro. Sim, o subordinado disse, é um mago negro com um cachorro. Cachorro, é uma coisa invocada? Sim. Qual nível? Nível de pânico. Congreve de repente perdeu o interesse e perguntou, que ele ainda está perseguindo pistas sobre a transação. O subordinado disse, foi encontrado. Congreve mostrou um olhar severo em seu rosto. Desta vez, enquanto ela ousar vir, eu a deixarei morrer sem um lugar para enterrá-la. Fim do capítulo. Capítulo 190. A confiança de Congreve não é infundada. Embora o status e o poder de Keili no ramo da Câmara de Comércio de Ashtree tenham sido ligeiramente maiores do que o que ele conseguiu por muitos anos em apenas 3 anos, mas desta vez, ele tem confiança suficiente para salvar a vida desse bastardo mestiço. Status, poder, Congreve zombou. Quero que você largue essas coisas sozinho, e se quiser rastrear o local onde as mercadorias são comercializadas, você tem que confiar em seu próprio sangue Chapman, o passarinho orgulhoso que só quer confiar em sua própria força, quer atingir o objetivo, mas tem que usar aquela gaiola. Ele sempre soube que as pessoas da família Chapman desprezam Keili, mas Keili não despreza essas pessoas astutas e intrigantes. Ela estava extremamente ressentida e desdenhosa do sangue Chapman em seu corpo, e ela nem estava disposta a aprender o conhecimento e as habilidades dos druidas. E essa é precisamente a vantagem de Congreve. Além do mais, esse pássaro cujos olhos estão mais altos que o topo não tem ideia do que está prestes a enfrentar, a Igreja Domi. Não, não, não.
É um banquete de sangue com 12 níveis de pânico. É o mestre do nível de destruição da estrada da espada de fogo e 10 ajudantes do nível de pânico. 22 níveis de pânico e um nível de destruição. Kili, você é difícil voar com asas. Congreve imaginou o rosto de Kili, que estava sempre cheio de desdém, mostrando choque e medo, e não pôde deixar de rir. Hahaha. Esta é uma conspiração honesta. O que ele tem que fazer é despertar o coração competitivo de Kili, aquele coração orgulhoso que nunca admite a derrota. Então, os olhos de Congreve piscaram friamente, e suas palmas foram lentamente cerradas. Eu vou esmagá-lo e esmagá-lo eu mesmo. Congreve fechou os olhos, sentou-se em seu assento e pensou sobre o futuro por um tempo. Ele esmagaria Kili, recuperaria sua posição original, descascaria e molharia todos aqueles que se voltaram contra Kili em água salgada e ganharia o ramo. A posição de presidente e, então, com o apoio da Estrada da Espada de Fogo por todo o caminho, unificaria toda a Câmara de Comércio de Ashtree. Todo o processo de atingir o auge da vida já está à vista e tudo está ao seu alcance. Mas, Congreve de repente abriu os olhos, franziu a testa e ficou um pouco confuso, porque não houve nenhuma notícia do mestre Blood Cars até agora. Isso não significa que ele vai pegar uma certa pessoa importante e lidar com o dono da livraria. Contanto que funcione, no máximo você pode voltar um dia. Desde que conheceu o caminho da Espada de Fogo e foi aceito como membro, ele sempre foi um representante do caminho da Espada de Fogo. A pessoa que o contatou e deu ordens era um certo adulto de codinome, Blood Cars. Os dois se comunicavam através do livro pessoal, e o mestre Blood Curse ocasionalmente enviava seus subordinados para se comunicar com ele. Congreve nunca tinha visto o próprio Blood Curse. Antes de fazer o acordo com a Igreja do Domo, Congreve era realmente responsável por fornecer um lugar seguro para a festa do banquete de sangue. Congreve naturalmente não sabia que o Mago da Maldição de Sangue, Shikaku, era o organizador original do banquete de sangue, e Shikaku também cumpria ordens de seus superiores para selecionar alvos de desenvolvimento qualificados. Mais tarde, ele descobriu que, já que ele poderia fornecer um local de negociação seguro para o banquete de sangue, por que não clientes comuns? Se o assunto for bem sucedido, como intermediário na transação de contrabando, os lucros serão muito consideráveis. Congreve está sob o controle de Kili na Câmara de Comércio há muito tempo. A maioria das linhas de suprimentos e logística da filial Chapman são controladas por Kili. Levante-se. Com esse pensamento, ele não conseguiu conter seu coração ganancioso. Congreve começou a combinar clientes em particular, desenvolvendo contrabando, mercadorias perigosas e transações que não eram permitidas na superfície. Existem também algumas especiais. Por exemplo, um mago branco contratado pela família Digi chamado Haywood realmente vendeu o método de remoção da marca de lealdade. Embora o preço fosse ridiculamente alto, ainda havia pessoas dispostas a comprá-lo, e Congreve ganhou muito dinheiro. Mas ele ainda lamentava a estupidez desse mago branco em seu coração. Ele podia fazer algo como matar galinhas e pegar ovos. Ele realmente não sabia se era porque a vida do mago da família era boa demais ou se ele não tinha cérebro. Algum tempo atrás, ouvi dizer que Haywood foi encontrado e executado no local. Mas Congreve não se importou, ele nunca presidiu pessoalmente essas transações e não deixou vestígios. No entanto, a Loer Resources está fadada a irritar toda a Câmara de Comércio de Ash, e uma guerra sem derramamento de sangue inevitavelmente começará no futuro. Mas não importa, quando eu tiver o apoio da Estrada da Espada de Fogo, é hora de me levantar e virar a maré e liderar a Câmara de Comércio de Ash para se levantar. Congreve pensou assim: a Estrada da Espada de Fogo, essa organização misteriosa e poderosa, é seu verdadeiro apoio. Por outro lado, o bastardo mestiço acabou de receber um poder demagógico do dono da livraria. Desta vez, ele quer que ela saiba o que é dor. A cooperação com a Igreja Dome desta vez envolveu muito, então as pessoas da Estrada da Espada de Fogo também enviaram pessoas para ajudá-lo. Certifique-se de que ela nunca mais volte.
Congreve bufou friamente, levantou-se e ordenou que seus subordinados se preparassem. Essa transação era muito importante e ele precisava presidi-la pessoalmente no local. Claro, o principal motivo é poder ver o desespero de Kaylee. Banquete de sangue. Esta reunião foi iniciada por um membro com o codinome Dragão Voador. O objetivo principal era apresentar assuntos relacionados a um membro recém-recrutado e permitir que outros membros se conhecessem. O local fica em um compartimento escondido de uma caixa em um bar administrado por um transcendente na rua 336. Dragão Voador, cujo nome verdadeiro é Dunlop Gal, é um mago das trevas de nível de pânico que se especializou em magias de criação e é bom em fazer monstros de costura. Ele participa de festas de banquete de sangue há muitos anos. Ele trouxe muitos recém-chegados e se tornou um conhecido casamenteiro dentro do banquete de sangue, com uma reputação muito boa. Desta vez, como de costume, ele liderará um mago das trevas apresentado por um membro do banquete de sangue que ele conhece para entrar formalmente no banquete de sangue. Se Secador não tivesse dito que tinha algo a fazer, você não teria tanta sorte de ser trazido por mim. Desta vez, todas as pessoas de nível de pânico sênior aqui não são comparáveis a novas pessoas de nível de pânico como você. Você deve prestar atenção à sua atitude. Pela primeira vez, é melhor sofrer um pouco de propósito para aumentar o favor deles, e não brigue muito com eles, ou você será aquele que não pode pagar por isso. Fei Long repreendeu e avisou como de costume, olhou para o mago negro que o seguia e disse: "Você ouviu isso, Cobra Negra?" Cobra Negra é naturalmente o codinome do recém-chegado. Aqueles que participaram do banquete de sangue tiveram que usar máscaras, e eles não sabiam as identidades reais uns dos outros, e só usaram codinomes para combinar uns com os outros. O mago negro estava usando uma túnica preta, sob o capuz havia uma máscara de ferro forjado e atrás da máscara havia pupilas verticais semelhantes a cobras. A voz de Cobra Negra estava rouca e ele disse categoricamente: "Eu ouvi." O grande cão de pelo branco que o seguia latiu, mostrou a língua e soltou um suspiro, com uma expressão muito inocente no rosto. Fei Long assentiu satisfeito, então suspirou de repente e disse: "Você tem sangue de homem-cobra. Ok, posso ver que sua roupa está imitando aquele homem sem rosto com escamas pretas, certo?" Cobra Negra fez uma pausa e olhou para Fei Long. Este último tinha uma expressão de compreensão tácita quando encontrou seu colega, ele riu estranhamente e esfregou as mãos envergonhado. "Na verdade, meu ídolo também é Wild." Fim do capítulo.